Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um evento, o Interativo Convida. Essa é a nossa terceira série de entrevistas e de lives que o Instituto Interativo realiza com sessões temáticas para que você receba uma boa informação aí na sua casa. A gente já passaram por aqui muita gente boa. Nós recebemos a psicóloga Joésia Chaves falando sobre construção de carreira. Recebemos a nossa consultora e psicóloga em finanças, Samara Luizi. E hoje a gente tem o privilégio de falar e de receber ele, que é um cara sensacional, que é o Ricardo, que é psicólogo também, para a gente falar de um tema muito interessante que infelizmente tem atingido a vida de muitas pessoas, que é a depressão. Então, para que a gente comece a nossa live de hoje, me permita entrar na sua casa para a gente poder bater um papo. Fique à vontade para poder comentar e deixar sua pergunta aí, que eu vou tentar passar da melhor maneira para o Ricardo. Ricardo, meu querido, se você estiver online aí, mande já a sua notificação para você entrar ao vivo aqui comigo. Enquanto isso, eu vou tomar minha água aqui, né? Agora me enviou a solicitação para poder entrar comigo aqui. Fala, Ricardo! E aí, Igor, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Você consegue me ver bem aí, me ouvir também? Ótimo, tá tudo tranquilo aqui, vendo, ouvindo. Ricardo, em primeiro lugar, em nome de toda a equipe do Instituto Interativo, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite de prontidão, né, quando eu te convidei para a gente fazer a nossa sessão interativa, você não hesitou em participar, né? Você é um profissional que eu respeito muito, eu tenho um carinho muito grande, né? Já fazem quase 10 anos que a gente não se encontra, né? Mas os laços de amizade continuam fortes e continuam firmes. Então eu quero falar um pouquinho de você, eu vou apresentar você para as pessoas que estão nos assistindo aqui, e aí depois eu vou deixar você iniciar e eu vou te fazendo algumas perguntas para a gente bater um papo. E as pessoas que estão em casa nos escutando, fiquem à vontade também para perguntar para o Ricardo. A nossa equipe, o nosso staff está aí no Instagram acompanhando e eles passam as perguntas diretamente para mim para que eu possa enviar isso para o Ricardo. O Ricardo mora em Minas Gerais, né? Ele é psicólogo formado pela Universidade Vale do Rio Doce, atua como psicólogo clínico. Ele é especialista em gestão de pessoas e recursos humanos. Também ele é especialista em psicopedagogia e ele está se especializando em neuropsicologia. O Ricardo possui mais de 10 anos de experiência clínica e ele já atuou em diversos tipos de segmento, né? Entre eles segmentos clínicos, como consultórios, ensino e educação, como psicopedagogo e como psicólogo, e nos serviços de saúde, UBS, NASF e CAPS. E atualmente, então, ele é psicólogo, né? Trabalha em Minas Gerais e é uma referência na terapia comportamental. Então, para vocês, sejam bem-vindos. Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Igor. Boa noite a todos aí que estão aí ligados aí na live, né? Hoje a gente vai abordar um tema aí muito pertinente para a comunidade, tanto brasileira aí, como aqueles que nos ouvem também, né? E obrigado aí pelos cumprimentos, pela apresentação. Na verdade, eu sempre agradeço por ter sido e sou ainda seu amigo, né? E a gente sempre teve essa aproximação. E é uma pessoa com quem eu tenho sempre aprendido muito, né? E quando você me convidou para falar sobre o tema da depressão,
claro, né, a gente não pode hesitar, né, a gente aprende na universidade, né, a gente jura um código de proclamar aquilo que a gente está aprendendo e dividir com as pessoas no sentido de comunidade científica que é produto aí do social, né? Então a gente leva isso para a sociedade para que a gente possa contribuir um pouquinho, ainda mais nesse período, né, de pandemia, quando os números estão tão altos assim, né, da média, infelizmente, das pessoas que têm perdido suas vidas durante o dia, e nada mais propício do que esse tema e falar desse assunto em um momento tão delicado. Ricardo, eu não sei E você, muito obrigado mas aí por ter me convidado. eu que te agradeço demais. Eu não sei você, mas eu tenho percebido, pelo menos aqui no Instituto, né, uma procura enorme por terapia. Né? Eu acho que nunca a gente teve tanta demanda de procura das pessoas. Né? Chega situações, por exemplo, em que eu preciso recusar atendimento para as pessoas, porque eu já não tenho mais horário. E aí, quando eu falo com os meus colegas profissionais também, estão com agendas superlotadas. E quando a gente vai fazer uma análise das pessoas que chegam até a gente, né, são pessoas que, quando a gente faz um diagnóstico, elas estão com depressão. E uma das coisas que a gente tem percebido no mundo que a gente vive hoje é que mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro têm essa doença, convivem com essa doença. E essa era uma expectativa da Organização Mundial de Saúde, há 5 anos atrás, de que a gente ia chegar, mais ou menos, no ano de 2030, com 80% das pessoas do mundo com depressão ou com ansiedade. Porém, aí veio o coronavírus, veio a Covid-19 e acabou, de certa forma, acelerando esse processo. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão sofrendo de depressão, né? E que a depressão acabou se acelerando a partir da pandemia que a gente está enfrentando. Só que para as pessoas que estão de casa e que talvez não consigam compreender melhor o que é a depressão, eu queria te pedir, então, para você falar para as pessoas o que é a depressão, Ricardo. O dicionário, né? Vamos começar aqui pela língua portuguesa, para a gente discriminar um pouco a etimologia da palavra, um pouquinho desse nome, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, fulano está deprimido, a pessoa tá depressiva, né? Está na deprê. Então o termo ficou muito no senso comum, né? E o dicionário, Michaelis, ele traz, né, que é um abaixamento de pouca profundidade em qualquer superfície, né? Eu não sei se você já teve a curiosidade, aqueles que talvez degustam vinho, degustam champanhe, ou sei lá, alguma coisa nesse nível, já olhou debaixo das garrafas ali, sempre tem uma depressãozinha, né? Sempre tem um rebaixamento daquela parte da garrafa. Só para usando aqui para ilustrar, que na linguagem do dicionário é esse rebaixamento, né? Essa concavidade, e dentro de uma linguagem mais em nível de saúde, né? A definição que é oferecida pela análise de comportamento, que é um desamparo, né? Aprendido durante a história de vida aí da pessoa, durante todo o percurso que essa pessoa tem enfrentado na vida. Por exemplo, existem os gêmeos. Se um bebê chora e a mãe amamenta, a história de vida daqueles gêmeos já estão alterada para o resto da vida, né? Então, a aprendizagem ela começa muito cedo, né? Então, tudo que a gente vai vivenciando na vida, vai levando e constitui essa bagagem. Dentro da análise de comportamento, dentro da psicologia, remete a essa questão dessa aprendizagem, né? Encontrada em indivíduos, em pessoas, né? Previamente assim expostos a estímulos que ele, na verdade, às vezes, ou situações, circunstâncias, que não dá conta de ter habilidades para poder lidar com esses eventos estressores. Então, deixa eu te fazer uma pergunta só para tentar entender. Significa então que parte daquilo que eu faço, do sentimento que eu tenho de depressão, ou da ausência de lidar com situações conflitosas, com problemas, com dificuldades, está muito relacionado àquilo que eu construí ao longo da minha vida? Sim, com certeza, né?
para a linha de raciocínio que eu aprendi, vamos dizer assim, nada do que a gente faz não deixa de ser aprendido, né? A gente aprende a adoecer também. Então, a depressão, ela caracteriza aí essa dificuldade, né, da espécie, como ser humano, de lidar com situações estressoras, eventos que nos causam angústia, perdas, né? Frente a essa pandemia, por exemplo, quantas situações adversas têm ocorrido no nosso meio. Então, muitas vezes é uma resposta do organismo diante de situações conflitantes, diante de situações aí variadas aí na vida humana, né? Da onde a gente não consegue lidar com aqueles eventos e às vezes acabamos nos adoecendo, né? E a palavra, vamos dizer assim, depressão, ela vem do latim e ela, né, depressus, que significa abatido, enterrado. Lembra que sempre estamos levando termos aqui de baixa, né, de questões assim, onde a pessoa está dentro de um lugar, parafraseando aqui, e não consegue sair praticamente daquele buraco de uma forma espontânea. Então, a gente precisa também, Ivo, tem muitas vezes que as pessoas elas confundem depressão com tristeza, né? Com É muito com esse comum. sentimento. Terminou um relacionamento, E já tem 2 semanas que terminou o relacionamento, ou uma semana, tá chorando, ouvindo música sertaneja o tempo isso, todo. Diz, eu tô depressivo porque eu terminei o namoro, né? isso. Ou também uma questão de perdas, por exemplo, a pessoa tinha diabetes e às vezes teve que amputar determinado membro do corpo, aí entra numa situação de tristeza, o que se é esperado, né? E realmente é um evento adverso que se é esperado a pessoa ficar triste mesmo, né? E a depressão, a gente tem que qualificar ela como algo, é até redundante falar isso, né? Que causa um transtorno, né? Por exemplo, quando o semáforo ali começa a piscar de maneira desordenada, vai causar um transtorno ali no trânsito ali, né? Vai bater, o carro vai parar, o trânsito não vai fluir, o fluxo vai ficar paralisado. Assim é a vida de quem tem depressão. Causa na pessoa um transtorno. A gente que talvez quiser abordar aqui o transtorno maior, que é onde está aí as questões de mais incapacidade, que incapacita o ser humano, infelizmente, para o trabalho e para as suas coisas, dos afazeres da vida do dia a dia. Então, a depressão, ela é diferente de tristeza. A tristeza é um sentimento comum, né? Uma sensação que a pessoa tem após ter ocorrido ali uma adversidade, uma coisa que ela não gostou, algo que ela perdeu, aquele reforçador ou aquela situação que causava na pessoa prazer e perdeu, né? Como você deu o exemplo aí um casal, né? Que às vezes se separam ou um namoro que acaba e a pessoa fica naquela tristeza ali, né? Então, é comum, é de se esperar esse momento de tristeza. Então, por E que exemplo, às vezes as pessoas... muita gente me pergunta, né, agora no Covid, né, só ontem no Brasil morreram mais de 2.000 pessoas. Então é esperado que essas pessoas que percam parentes, né, em decorrência do coronavírus, passem de uma forma natural por esse sentimento de tristeza. Não é isso? Isso, com E, certeza. e, e quando, por E exemplo, quando... a tristeza se torna um comportamento depressivo, Ricardo? Há uma transição entre tristeza, né? Eu estou triste por causa do término de um relacionamento, estou triste porque eu perdi um parente por Covid, e quando isso se torna uma depressão? A gente tem que lembrar que a tristeza é uma resposta natural, né, do ser humano, do organismo humano. Isso tem a ver com processos neurológicos, né, neuropsicológicos, né, e é comum, né, a tristeza acontecer quando as pessoas estão diante de situações que perde pessoas queridas, familiares. Mas quando essa tristeza ela não cessa, não passa, né, pode ter havido um desencadeamento de uma depressão que estava ali
e às vezes nunca tinha acontecido algo para ela se manifestar, né? Então, luto, por exemplo, né? A gente vê pessoas aí com 10 anos, eu já atendi pessoas com 5 anos, 15 anos que já perdeu uma pessoa querida, não que não deva ter tristeza, né? Chateações e esse sentimento de perda, mas que está ali há 5 anos, 10 anos e ainda não conseguiu superar ou lidar melhor com aquela perda. Então, qualificando aí, quando as pessoas elas atingem vamos dizer assim, um esperado, né? Deu 90 dias, a pessoa não conseguiu superar aquilo, vai passando o tempo, não conseguiu. Pode estar diante aí de um transtorno depressivo ou uma depressão que é diferente da tristeza, porque esse transtorno já está, às vezes, impedindo a pessoa de comer, impedindo, ou aumentando o apetite, falta de prazer, né? E a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Então, literalmente falando, a depressão, ela causa prejuízos significativos na vida da pessoa. Não é só uma tristeza que a pessoa vai ter, vai passar, mas o transtorno ele fica, causando redundância de novo, né? Transtorno na vida da pessoa. Então significa que, apesar da tristeza às vezes ter diminuído, isso vai gerar um déficit, né? Vai gerar um problema na vida da pessoa em que ela não vai conseguir lidar com a situação que está diante dela. Né? Então, por exemplo, na iminência da perda de um ente querido, ela encontra dificuldades em superar essa perda, ela começa a desenvolver outros comportamentos que não estão basicamente relacionados com a perda, como, por exemplo, vamos citar uma pessoa que dorme em excesso, uma pessoa que come muito. Né? Isso pode denotar, então, sinais de depressão. Com certeza. O que a gente tem que caracterizar aqui como depressão, vamos dizer assim, alguns sintomas que é clássico é a falta de prazer, a anedonia. Esse sintoma, ele tem que estar presente de uma maneira significativa, onde a pessoa que vê que não tem mais, às vezes, alternativa, não tem saída, não sente prazer nas coisas como costumava sentir. Então, esse sintoma ele tem que prevalecer de maneira costumada, né? Deu 2 semanas, no mínimo ali, né? 2 semanas no mínimo ali, a pessoa ainda continua nutrindo esses tipos de sintomas, possivelmente ela poderá estar sim desencadeando um transtorno de depressão ou um transtorno depressivo maior, né? Então a pessoa gostava de praticar uma atividade física, já não gosta de praticar mais, já não sente prazer. Né? A pessoa gostava de fazer boas leituras, de estudar, ou até mesmo de trabalhar. Né? Ela começa a ir, mas ela não vê mais prazer nas atividades que ela realiza. É isso, então, a depressão. Sim, esses são um dos sintomas, né, que a gente qualifica como depressão também, que pode também levar a gente a interpretar aquele quadro ali de saúde mental que é depressão. Mas a gente precisa ter também as categorias de que não confundir a depressão com outro tipo de problema. Por exemplo, a pessoa é um usuário de álcool e drogas, está ali passando por um momento difícil, né? Então, a depressão vai ser uma comorbidade, né? Vai ser algo secundário. Então, o transtorno é dependência química. A pessoa está com um transtorno bipolar, né? E a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial para isolar quaisquer tipos de eventos ali que pode ser que esteja na pessoa e às vezes a gente qualificar só como depressão. E às vezes a gente precisa ter um critério maior para poder compreender as nuances aí da pessoa, né? Eu já, por exemplo, atendi pessoa que estava cuidando, né, vamos dizer, depressão, porém ela tinha um transtorno obsessivo compulsivo. A depressão estava como comorbidade, né? Pelo fato dela não conseguir lidar com as suas compulsividades, com as suas dificuldades ali. Ela, né, naquela época, a pessoa tinha um sintoma de lavagem de mãos muito aflorado, assim, e aquilo causava
dificuldade. E ela nunca tinha exposto isso para o profissional da saúde mental também. Até que ela conseguiu falar que lavava a mão cerca de quase 300 vezes diante quando ela ia fazer um almoço, por exemplo, né? Então, os excessos, às vezes, de comportamentos, nem sempre significa a depressão. Às vezes pode ter um outro transtorno anterior e a depressão ser uma comorbidade, né? Ser um adjunto que está dando prejuízos à vida da pessoa ali. Eu vejo muito dois tipos de situações que estão ligadas hoje na depressão, que parecem ser coisas distintas, cara. Que é a ansiedade e a depressão. Né? Eu vejo muita gente que está com depressão e ao mesmo tempo sofre de ansiedade. Eu costumo dizer que são inseparáveis, né? São primas, né? Onde está uma, está outra, né? É difícil você não fazer um diagnóstico e não ter ali sintomas ansiosos quando a pessoa está com depressão. Quase que... Eu nunca vi na minha história clínica uma pessoa que esteja com ansiedade, não tenha traços ali, né? Sintomas depressivos e vice-versa, né? Às vezes a pessoa tem depressão e tem sintomas ali ansiosos a prejudicando. Ricardo, eu vejo um fenômeno hoje muito interessante. A gente vive mergulhado nas redes sociais, né? E os estudos têm apontado que a utilização de redes sociais em excesso, né, são fatores que provocam, por exemplo, depressão. Né? As redes sociais, né, inclusive há uma preocupação, né, do Instagram, do Facebook, do Twitter, né, do próprio WhatsApp, né, pelo mau uso que a gente faz dessas redes e como essas redes têm influenciado os nossos padrões de comportamento, os nossos sentimentos. A gente vê, né, a prova disso é que as curtidas do Instagram, né? Antigamente as pessoas viam quantas curtidas o Ricardo recebeu, quantas curtidas eu recebi. Hoje em dia o Instagram ele retirou essa curtida, porque ele entendeu que a curtida estava funcionando como uma condição para causar comportamentos depressivos nas pessoas. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, foi na revista Veja, falando sobre rede social, inclusive tinha um digital influencer, que ele postava uma foto, e se passasse 5 minutos ele não tivesse a quantidade de curtidas que ele esperava naquela foto, ele retirava a foto do ar e ele postava a foto de novo, até conseguir atingir um número de curtidas. E além disso, há uma exposição do corpo, há uma demonstração de felicidade exacerbada nas redes sociais. Né? A gente principalmente quer mostrar para as pessoas que a gente está vivendo bem, que a gente está feliz, né? Que a gente está superando a pandemia. Né? E eu sei que a depressão também é fruto hoje, pelo menos o aumento de casos depressivos, são frutos da modernidade, né? São frutos daquilo que a gente está vivendo. Né? Então, quais são as causas que você percebe hoje, né, que estão provocando depressão nas pessoas? Até o Bauman vai falar muito da sociedade líquida, né? Da comunidade líquida, onde essas pessoas, elas como gelatinas, vamos dizer assim, né? Ao meu ver, as questões a gente não pode tirar as questões genéticas também, né? Alguns indícios aí de fatores genéticos, né? Ter um familiar, por exemplo, imediato, com um transtorno mental ou um transtorno de humor, né? Pode aumentar o risco de alguém ter a depressão. Há algumas circunstâncias também, má qualidade de vida, né? Que as pessoas têm e às vezes não mudam os seus hábitos. Circunstâncias que vão acontecendo na vida ali, mesmo eventos às vezes felizes, né? Como você colocou aí a internet, né? As redes sociais. Hoje aí já se fala, né, de transtorno de dependência da internet. Eu mesmo já atendi crianças, né, de 8, 9, 10 anos, uma codependência fantástica aí da internet, né? É uma coisa, o que se espera lá no futuro não vai ser uma coisa, não vai ser um sujeito que vai talvez propiciar habilidades interativas para lidar com situações diversas. E essas habilidades, a gente com a máquina,
a gente precisa de outros seres humanos, a gente precisa de interação com pessoas do grupo, né? Da sociedade, porque o ser humano não consegue viver sozinho. O ser humano não consegue ir para uma ilha isolada sem se adoecer, ele vai se adoecer. Tem até um filme interessante, né? O Náufrago, ele começa a desenvolver alguns aspectos ali de sintomas ali, né? Com alguns sintomas psicóticos, né? E etc. Por estar vivendo uma vida isolada. O confinamento, por exemplo, nos deu um grande exemplo aí nos dá um grande indicador, por exemplo. A Nós não Fernanda, estávamos... a Fernanda até fez uma pergunta baseada no que você falou. Eu vou chegar um pouquinho para frente porque eu estou ficando cego, né? Diz assim, A que idade, a idade vai chegando, a gente vai, vai perdendo uma a qualidade, vaidade. a vaidade. Ela diz assim, ó, na pandemia em que estamos, em que os protocolos estão nos exigindo isolamento, né, e excesso de limpeza e proteção, fica difícil identificar o nexo, né, causal desses comportamentos. Você concorda? Bom, daria um bom TCC aí, né? Daria uma boa linha de pesquisa. Quem perguntou foi A Fernanda Mello. foi a Fernanda, né? Daria uma boa linha de pesquisa, né? É um momento para pesquisar isso, né? Será que o excesso de limpeza, esses protocolos, será que pode gerar algum transtorno mental no sujeito, desencadear, né? Algum transtorno mental? Ah, o que eu vi da Fiocruz, né? Da Fundação Oswaldo Dias, numa, numa palestra que eu estava participando com eles lá, é que o confinamento já é estudado, né? Então, as pessoas, quando ficam confinadas, elas começam a desenvolver comportamentos inabilitados, né? Ou comportamentos, às vezes, que não estão muito saudáveis ali para o momento. A pandemia mostrou que o sujeito, né? Então, uma discussão agora sobre a questão dos hospitais psiquiátricos, né? De, às vezes, no passado, né? Onde colocavam as pessoas lá e iam tratar as pessoas de uma forma confinadas, né? O isolamento ou o confinamento durante a pandemia mostrou que os níveis, os transtornos mentais aumentaram. A depressão, transtornos de ansiedade, conflitos familiares, violência doméstica, suicídio. Então, isso tudo mostrou com o confinamento que pode desencadear, sim, alguns transtornos mentais que às vezes estavam ali quietinhos, né? E com esse tipo de mudança comportamental, como você falou, a sociedade, o mundo, o contexto, eles vão se mudando, né? Às vezes o transtorno de adaptação é um transtorno que alguns profissionais eles costumam diagnosticar com muita veemência, né? Até mais do que outros transtornos, pelo fato de quando uma circunstância muda na vida do sujeito, ele não tem aquela habilidade para lidar com aquelas circunstâncias. Claro que tem situações que não voltam, por exemplo, a perda de uma pessoa, ela não vai voltar, né? Então, como é que essa pessoa vai lidar agora com esse luto, com essa morte, com essa perda tão significativa? Então, respondendo a Fernanda aí, claro que eu acredito muito na questão biológica também, Fernanda, e a circunstância como muda. É como a lei de Darwin, né? Se a espécie não se adapta, pode entrar alguns comportamentos, problemas, que a gente possivelmente vai perceber nos transtornos mentais. Ricardo, eu lembro eu desenvolvi uma estratégia muito interessante para lidar, né, com a pandemia, com o isolamento social, né, com a restrição que a gente tem. No começo, no ano passado, né, quando surgiu tudo, quando trancaram a cidade, né, quando estava tudo fechado, mercado fechado, loja fechada, tudo fechado, né, e eu moro sozinho, e aí é uma dificuldade enorme, né, não tenho contato social, né, tinha contato com os meus alunos diariamente na universidade, os pacientes, aí de repente tudo se perde. Né, e eu falei assim, olha, eu preciso desenvolver algumas estratégias diferentes, né, para poder me esquivar, né, para que eu veja gente, para que eu não fique depressivo.
né? Então o toque de recolher aqui na cidade era 10 horas da noite, né? Agora é 6 horas da tarde. E aí todos os dias, Ricardo, eu pegava meu carro, né? Eu entrava no carro umas 8, 8 e meia da noite, 9 horas, que já não tinha praticamente ninguém na rua, abaixava os vidros e ia dar uma volta na cidade. Todos os dias, né? E eu brincava com os pacientes e com os meus amigos próximos nas redes sociais, que era a drive terapia, né? E além disso, surgiu outras coisas e outras habilidades que a gente vai desenvolvendo para lidar com esse isolamento, com essas restrições sociais, né? Então, por quê? Porque eu sei que a depressão é aquilo que você falou mesmo. Ela está muito ligada com a falta de habilidade que a gente tem para lidar com as situações adversas, né? Que lá atrás você chamou isso de desamparo aprendido. Existem gatilhos, me perguntaram aqui, né, se existem gatilhos ou existem disparadores para depressão. Então, do nada, alguma coisa vai ativa lá o seu comportamento depressivo. Com certeza, os gatilhos eles estão em todos os momentos da nossa vida e pode ser acionados, né? Só lembrando aqui que existem, né, fatores genéticos, qualidade de vida, né, uma vida saudável, às vezes abuso de substância química, algumas doenças crônicas. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. E esses gatilhos, às vezes, a vida muda e a gente não muda com a vida, né? As circunstâncias chegam e a gente não consegue se adaptar àquele novo contexto. Então, eventos estressores, né, que acontecem no seu dia a dia, um luto, por exemplo, né, uma perda de alguém, ou também até uma doença que chega na família, um câncer, por exemplo. Muitas pessoas com câncer, eles desenvolvem ao longo da vida deles, né, o transtorno de depressão. E o que eu acho incrível ainda é que nós temos hoje muitas formas de tratar a depressão, né? E segundo algumas pesquisas da OPAS, por exemplo, em alguns países, né, só 10% procura essa ajuda profissional. Eu acho também que a falta de conhecimento ou o desconhecimento dos profissionais, né, que cuidam dos transtornos mentais, como psiquiatras, psicólogos, né, outros profissionais aí da área da saúde, e as pessoas, às vezes, por uma questão, né, de tabus, não procuram esse atendimento. Então, os gatilhos, eles existem sim, estão aí, infelizmente, nas circunstâncias de vida, em situações de estresse. Eu lembro que eu sempre comentava assim, quando eu trabalhava na área de educação, né? Que lá eu conseguia ouvir muitas reclamações e muitos, claro, né? Descontentamentos, né? Colegas, pessoas da área da educação e mexendo com um contexto diferente. Miguel Arroio vai falar o seguinte, né? Será que a educação mudou ou foi os diversos que chegaram, né? Na verdade, a educação não acompanhou os diversos que chegaram, né? As pessoas que chegaram. Por exemplo, a escola, num tempo atrás, era feita para adultos e recebia crianças, né? O Alden Chu, do Skinny, vai falar um pouquinho sobre essa questão de sociedade moderna, de cultura, como que você recebe as pessoas dentro de um espaço preparado para eles ou para essas pessoas também. Então, esses gatilhos que vão, igual a Fernanda perguntou aqui, né? Nós estamos num momento adverso, num momento diferente, né? A última pandemia, né, há muitos anos lá atrás, né? A gripe espanhola. Então, estamos lidando com situações adversas, dificuldades, a falta, às vezes, aí das vacinas, né, de um medicamento para lidar com esse problema, as perdas reais e o isolamento,
o excesso aí, às vezes, das proteções, como a Fernanda colocou, até onde vai um protocolo, né, científico e coerente disso, né? Isso será que é científico? Isso será que é político? Isso será de onde vem? Então, a gente precisa também aprender com isso, a levar a ciência mais a sério, a levar o espaço científico mais a sério, porque é dela que a gente vai saber se esses componentes, será que se eu coloco um excesso de álcool aqui, eu vou prejudicar alguém também? Será que eu isolo as pessoas? Qual que é o tratamento, igual os confinamentos que existiam no passado, os hospitais psiquiátricos, né? Aquele tratamento era baseado em quê? Qual que era a evidência científica? Então não tinha. Então, algumas suposições. Não tinha uma evidência que comprovava que se eu trancar uma pessoa com esquizofrenia ou transtorno bipolar, eu vou melhorar a qualidade de vida dela. Ricardo, eu quero te Então, fazer Pode concluir, eu vou te fazer uma outra pergunta. Então, esse confinamento, ele vem para nos indicar que trancar as pessoas não é cuidar. Vamos imaginar uma situação que tem alguém ouvindo a gente agora, né, e que essa pessoa está aí, já perdeu a vontade de fazer algumas coisas, ela está ouvindo a gente falar aqui, ela deve estar se perguntando, né? Poxa, será que eu estou com depressão? Né? Ou será que eu estou tendo uma tristeza, né? Será que isso é um transtorno ou será que isso não é um transtorno? E aí eu queria saber de você, né? Como é que o diagnóstico da depressão é feito? Né? Como é que as pessoas são diagnosticadas com depressão? Né? Basta simplesmente ouvir o pai e falar, você está depressivo, menino. Né? Ouvir o pastor, o padre, né? O líder religioso, geralmente tenta trazer esse diagnóstico para as pessoas. Onde é feito esse diagnóstico profissional? Como é que ele é feito? Geralmente esse diagnóstico está a critério de um psiquiatra, né? De um médico geralmente especializado nessa área de saúde mental de preferência, que vai ali abordar vários aspectos, né, da vida da pessoa. Ele vai primeiro separar se aquilo que a pessoa está trazendo como demanda na clínica, se é uma condição médica mesmo, se é uma condição clínica. Talvez a pessoa passou por uma perda, seja financeira, seja uma perda humana, né? E está triste. Realmente o comportamento responde isso, com tristeza, vamos dizer assim. Mas feitas essas diferenciações, o profissional ele vai começar a... Alguém até perguntou aí quais tipos de metodologia, quais tipos de tabelas, existe algum material? Né? Aaron Beck ele colocou ali, né, um inventário de depressão, onde ele faz várias perguntas e a pessoa responde a esse questionário, a esse inventário. Dentre outras, né, a clínica, né, como diz, a clínica é soberana, né, o profissional vai ter que ponderar essas nuances todas. E nesse questionário ele vai responder como é que está o humor dele, né? E isso tem que estar em evidência de transtorno, causando prejuízos à vida da pessoa. Prejuízos como? A pessoa deixa de trabalhar. Um dos sintomas que não deve desaparecer quando o profissional está fazendo esse diagnóstico é a anedonia, é a falta de prazer. Ele tem que estar presente. Então, se não tem anedonia, então tem que ter um outro olhar, né? Uma outra reavaliação. Mas aí a pessoa começa a ter um humor também. Ah, não sei se você já ouviu falar, Igor, que a pessoa depressiva é só pessoa triste, é só pessoa para baixo, é só pessoa que está né, se arrastando para lá. Não é. Às vezes a pessoa está irritadíssima e está com Exatamente. depressão. Né? É por isso que Às vezes a algumas pessoa pessoas está dizem com... por isso que algumas pessoas dizem, né, que a depressão costuma ser uma doença muito silenciosa, né? Porque às vezes o comportamento público da pessoa, aquilo que a pessoa deixa com que a gente observe, não está relacionado àquilo que ela está sentindo, não está relacionado àquilo que ela está pensando, né? Então eu já vi algumas situações, né, de pessoas extremamente interativas em ambientes sociais, né, a ponto de irem para festa, irem para balada, darem risadas em grupos sociais, mas que passavam por transtorno de depressão maior. Né? Então, não é somente a aparência, né? De a gente pensar e acreditar que é o cara que fica lá deitado, prostrado o tempo inteiro, o cara que não toma banho, que não come.
né, existem esses contrapontos também no diagnóstico. É como se o senso comum, as pessoas rotulassem, né, o diagnóstico da depressão. A pessoa tem que estar daquele jeito ali, sempre para baixo. E não é. Às vezes a pessoa, igual você falou, né, está interagindo, mostra uma habilidade, mas por dentro, né, debaixo da pele, vamos dizer assim, a pessoa está lá, está precisando de uma ajuda, está precisando de um tratamento, está precisando de se cuidar. E o humor aí, triste ou deprimido, ele tem que ficar a maior parte das vezes na pessoa. Não adianta a pessoa passar uma tristeza ali, daqui a pouco aquilo acabar. Isso não é depressão, né? Isso é uma resposta natural do ser humano a um evento que causou nele algum incômodo. Então, no mínimo aí 2 semanas, esses comportamentos, né, esses sintomas, eles têm que prevalecer durante a maior parte do tempo da pessoa. Como também uma coisa que a gente vê muito nas pessoas com transtorno depressivo maior é a culpa, né? A pessoa às vezes não tem culpa de nada, mas ela se sente culpada de alguma coisa. Então a gente vê também essa anedonia aí constante, fortíssima, né? Dificuldade para se concentrar. Olha o transtorno que está causando na vida da pessoa, né? Onde uma pessoa que às vezes está lá trabalhando, às vezes na indústria, precisa de altamente da sua concentração, vai conseguir lidar com aquele trabalho com um transtorno de depressão maior. Não Não é à vai, toa infelizmente não vai. que os pilotos de avião, né, eles passam por testes rigorosíssimos, né, tanto de ansiedade como depressão, a cada 3 meses, né, porque é um trabalho que exige muita concentração e muita rapidez naquilo que está fazendo. Né? Inclusive, teve um piloto de avião que acabou cometendo suicídio e matando 240 pessoas que estavam a bordo. E aí como questionavam, né, como é que esse cara não foi avaliado pela companhia aérea. Né? Então, eu conheço muita gente, né, atendo muita gente aqui no consultório que passa por depressão, e é aquilo que você falou, causa uma dificuldade enorme. Mas eu quero te fazer outra pergunta: por que as pessoas elas sentem que elas são depressivas, elas se comportam como pessoas depressivas, elas sabem que elas precisam se tratar e elas não se tratam? Elas sabem que elas precisam procurar o psicólogo e elas não procuram o psicólogo. Eu costumo dizer que as pessoas costumam tratar rotas alternativas, né? Procura o pai, procura a mãe, procura o pastor, né? Procura o líder religioso, procura o prefeito, o vereador, até o síndico do prédio. Mas o especialista capaz de tratar a pessoa, eles não procuram. Por que isso acontece, cara? Pois é, a gente vive vamos dizer assim, vamos colocar um país, né, o Brasil, que ainda nós temos encontrado muitos mitos e tabus, né, em relação à depressão. Eu não vou no psicólogo porque senão vou chegar lá, o psicólogo vai falar que eu estou com algum problema. Ou no psiquiatra nem se fala, né? Então criou-se esses mitos, esses tabus na depressão, né? E muitas vezes as pessoas também não consideram aquilo que as pessoas estão sentindo, né? O seu amigo, sua amiga, ou sei lá, dentro de casa, no ambiente familiar, alguém fala assim que essa pessoa não está doente, ela está com falta do que fazer, falta de trabalho, isso é frescura. Depressão a gente cura com trabalho, depressão a gente cura com outros modos, né? Então, Eu já vi o uma frase senso assim, comum. ó. Já ouvi uma frase das pessoas dizendo, ó, depressão se cura com terapia. Terapia cheia de louça para lavar. Olha que absurdo. É uma fala realmente de quem nunca teve esse transtorno, né? Eu digo que, tomara que nunca tenha, né? Mas, assim, outras coisas também que se ouve falar, mente fraca, né? Pessoa que tem depressão tem mente fraca, ou começa a espiritualizar, né? Que é coisa do diabo, fizeram um trabalho, fizeram alguma coisa, e religiosizam, acho que é isso a palavra, É isso aí. o transtorno mental. E, e essa associação errônea também, né? Que a pessoa está indo a algum encontro e
sei lá, procurando uma ajuda, né? Alguma coisa assim. E às vezes alguém fala que isso não precisa. A depressão você se cura com outros tipos de coisas, né? No trabalho. Então é muito comum esses tabus diante de um transtorno mental que aflige a humanidade, né? Nós estamos falando aqui de fatos. É importante a gente frisar isso, que a depressão, ela mata. Nós estamos falando de uma coisa, de uma doença tão grave como o câncer, tão grave como qualquer outro tipo de doença. Mas eu vou lá no médico para passar remédio para minha cabeça. Qual que remédio que não vai na sua cabeça? Seu sangue está em qualquer lugar do seu corpo, né? Então, se você toma, ele vai ser processado ali, vai correr da sua corrente sanguínea. Eu falo para os meus pacientes, cara, e que eles precisam encarar a depressão como uma doença comum. Não comum assim no sentido de ser comum a todo mundo, mas da mesma forma que você, olha, eu estou com febre, eu preciso ir ao médico. Eu estou com sintomas de Covid, eu preciso ir ao médico e preciso fazer exame. Eu estou com depressão, eu também preciso procurar tratamento, né? E o que acontece é que, na maioria das vezes, quando a doença é física, a gente rapidinho procura o médico. Né? Tá com a dor no pescoço, uma dor na cabeça, uma dor no estômago, rapidinho você procura o médico. Agora, quando é uma doença comportamental ou mental, como a gente prefere dizer, a gente acaba negligenciando. Então, a gente vai empurrando com a barriga. Né? A gente procura métodos alternativos que não são eficazes. A gente procura pessoas que se dizem profissionais, mas que não são profissionais. E aí, né, o problema só vai aumentando. Né? O indivíduo não consegue ganhar habilidade para lidar com aquilo, né? Ele não toma a medicação correta que vai atingir o sistema nervoso central dele, vai diminuir o sintoma que ele está sentindo, e aí o problema só vai alargando. E aí, quando a pessoa vê, né, a água já está praticamente batendo no pescoço, e aí vai procurar ajuda. E em algumas situações, infelizmente, a ajuda pode ser tarde demais. Sim, uma das causas aí, né, de às vezes as pessoas não procurarem ajuda é a desinformação, né? Como você falou, é encarar a depressão como uma doença comum, como uma gripe, como um câncer, como um resfriado, como uma doença comum, como febre, né? E a gente vê as pessoas, às vezes, se autonegligenciando, ou quando se autonegligenciam, negligencia aquelas pessoas que estão próximas, né? A gente vê aí nas redes, né, dos noticiários, né? E a pessoa estava doente, mas ninguém sabia. Às vezes faz parte do histórico da pessoa, às vezes de tanto pedir ajuda, ela para, ou a pessoa para, porque ninguém está dando importância a uma doença. Mas se fosse falar, não, a pessoa está com câncer, aí tem todo aquele comportamento voltado. Ricardo, quais são os tipos, então, de tratamento existentes para a depressão? Os tratamentos hoje mais comuns que tem, que a gente depara, né, é o tratamento medicamentoso aí pelos médicos, né? Geralmente eles entram com fármacos voltados aí são antidepressivos, né, tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E esses medicamentos que muitas vezes vão aí dando uma ajuda para a pessoa. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou tomar essa medicação, vou ficar dependente dela. Não, a medicação para depressão não te torna dependente dela, não. Então, é muito tabus, né? E aí as pessoas ficam com medo de tomar. Poxa, o cientista está lá há 60 anos, 80 anos estudando um fármaco, desenvolvendo uma medicação para poder a pessoa tomar, né? E melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua forma de... Então, existe, né, um tratamento com o psiquiatra, que é um médico, que vai fazer o diagnóstico, vai te avaliar e vai ver ali qual fármaco mais apropriado para o seu organismo, para o problema que você está tendo. E observação, é muito comum os pacientes, às vezes, tomarem a medicação durante uns 3 meses e acharem que estão excelentes. Aí vão lá e param de tomar a medicação por conta própria, ou fazem um uso abusivo de medicação também, né? Que é sem uma
opinião médica, não sei como consegue essas medicações e se medicam, se automedicam. Então, isso também é muito perigoso. O certo é você procurar ajuda profissional de um médico, né, um psiquiatra, e para ele diagnosticar e ver qual que é a conduta terapêutica melhor para você. E a outra também que temos de disponível, né, vamos dizer assim, é a psicoterapia com o psicólogo, com a psicóloga, que ela vai atuar aí naquilo que está causando o estressor, aquilo que está causando o problema ali, né? Porque a E gente até mesmo ajudar a pessoa a desenvolver novas habilidades e repertório para lidar com a situação conflitante, né? as pessoas quando estão nesse fluxo de depressão, elas não conseguem ver a realidade das coisas como são, né? Elas acham que o mundo lá fora está totalmente problemático e o mundo continua do mesmo jeito, a dia, à noite e assim vai. Mas é dentro da pessoa que, vamos dizer assim, que precisa estar aí, igual você falou, produzindo, ajudando a pessoa com algumas habilidades sociais, algumas habilidades que elas precisam desenvolver para poder lidar melhor com essa questão da depressão. Então, nós temos aí a psicoterapia dentro, por exemplo, da abordagem que eu trabalho, você trabalha também, que é a análise de comportamento, né? E dentro dessa abordagem, é uma psicoeducação, né? É como você tivesse que ensinar a pessoa a lidar com eventos, a lidar com certas situações, com ferramentas que ela poderá ter para poder lidar, às vezes, com o conflito. A gente sabe que tem certos conflitos que a gente tem que separar. Por exemplo, né? Às vezes o mecanismo de fuga está tão deprimido, vamos dizer, está tão desativado diante de uma pessoa que tem depressão, que ela não consegue, às vezes, nem perceber se um relacionamento dela está tóxico. Ela não consegue nem perceber se aquilo ali... Então, às vezes, por exemplo, uma violência doméstica, às vezes você tem que sair daquele ambiente ali que está te causando aquele problema, aquele estressor. Não vai ser só uma habilidade, né? Às vezes nós temos que ter esse mecanismo de fuga mesmo desenvolvido para lidar com certas circunstâncias que nos causam um sofrimento. Então, a psicoterapia, o trabalho com o psicólogo, uma psicóloga, ele é muito importante para a pessoa, né? E é cientificamente comprovado. Também, nós estamos falando aqui de ciência, de que também é um tipo de tratamento que é ofertado às pessoas. Então, hoje, para você lidar com a depressão, tem muitos meios, né? Tem muitas ferramentas boas. Dentre essas ferramentas, além do trabalho do psiquiatra, que faz geralmente um trabalho, alguns psiquiatras fazem também psicoterapias, mas o trabalho de um psiquiatra, né, na questão medicamentosa, associado à psicoterapia, que é com o psicólogo, tem se mostrado grandes evidências aí de melhora no quadro de depressão das Eu pessoas. sempre digo, né, que o medicamento tem que andar junto com a psicoterapia. Né? A medicação só retira o seu sintoma, né? Aquilo que você está sentindo. Sim, É a psicoterapia que vai te ensinar a isso, lidar com porque aquilo que provoca os seus sentimentos. a ideia da medicação, geralmente os médicos colocam a medicação, é tendência às vezes a diminuir por causa dos efeitos colaterais, etc. Né? Então, com psicoterapia, se você melhorando, talvez essa possibilidade, dependendo da avaliação médica, né? Por exemplo, como é que você cuida uma ansiedade se o medicamento está, vamos dizer assim, está deprimindo aí os seus mecanismos e você não vai ter condições, às vezes, de... O que a gente faz ao contrário, né? Na depressão você acolhe e na ansiedade você vai ajudando a pessoa a lidar com aqueles estressores. Ou seja, tanto na depressão como na ansiedade, a pessoa precisa se comportar. Eu costumo dizer que a pessoa tem quase 50% de membros inferiores, as pernas, vamos colocar ali, né? 50% do nosso organismo. Então, nós somos projetados para o movimento.
Estar na cama, estar dentro do quarto, ficar com as suas perdas ali só com você, isso não te ajuda na depressão. Pelo contrário, isso é um mecanismo que o cérebro está dizendo para você que ele precisa da sobrevivência, mas o tiro vai sair pela culatra. Você precisa enfrentar, você precisa levantar da sua cama, colocar uma roupa legal, né? Tomar um banho, colocar uma roupa legal, comer um bom prato de comida e caminhar. Né? A depressão, a gente enfrenta ela com comportamentos assertivos, com comportamentos que vai levar para você a talvez uma satisfação maior depois. É como o Skinner falava, né? O pássaro, ele não está feliz e depois vai lá cantar. Então, ele canta para se sentir feliz. O músico, ele vai lá, pega o seu violão, vai cantar, vai tocar, e ali ele vai sentir a felicidade. Como Ricardo, sentir essa sensação? finalizando, então, porque eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aí. Uma dica Tá rapidinha, bom. uma dica rapidinha que você dá para as pessoas, né, que estão passando por depressão ou que conhecem alguém que estão passando por esse processo. Que eu acho que a gente tem dois Ó, minutos aí. vou ser breve aqui. O autoconhecimento, ele tem um valor muito especial, né? E para o próprio indivíduo. Então, procure ajuda psicológica. Procure ajuda psiquiátrica quando for possível. Converse com pessoas. Relacionamentos, escolhas melhores. Né? Ah, vá dormir bem. Procure uma boa noite de sono. Às vezes a gente quer dormir bem com a televisão acesa, com muita luminosidade no quarto. Comece o seu período de sono um pouquinho antes, uma meia hora antes, uma hora antes. Vamos dizer assim, vai desligando o seu organismo um pouquinho, vai diminuindo o ritmo. Busque relacionamentos mais adequados do que relacionamentos tóxicos. Pessoas muito tóxicas não vão te fazer bem nesse momento. Procure se alimentar bem, grupos saudáveis, né? Procure a atividade física. Mas para isso que eu estou te falando, procure também uma orientação médica. Às vezes você quer fazer uma atividade física, mas não tem uma boa recomendação para fazer determinada atividade. O médico pode te orientar a procurar uma outra forma. Então, essa é a dica que eu coloco aí para vocês que estão ouvindo a gente, né? Tem os meios, eu não tenho condição de pagar. Tem os meios públicos, tem o CAPS, tem o Centro de Atenção Psicossocial, né, os CAPS, tem as unidades básicas de saúde, tem às vezes, alguns centros universitários que oferecem a baixo custo determinado tipo de terapia ou atendimento. As redes particulares também, né, que tem aí as clínicas, os consultórios e os programas aí de tratamento. É possível melhorar, é possível você ter uma boa qualidade de vida. Não fique aí isolado, não fique aí achando que não tem jeito. Tem jeito sim. Ricardo, eu quero te agradecer demais. Eu te falei que uma hora ia passar muito rápido, né? Que te De agradecer verdade. demais. Você, cada vez que eu ouço você falar, cara, eu ficaria horas e horas e horas te escutando aqui, porque você também é um profissional que eu admiro muito pelo trabalho que você tem feito e pelo aquilo que você faz. Já quero deixar outras possibilidades para você interagir com a gente aqui no Instituto Interativo, então fica à vontade para a gente propor novas temáticas, né? E eu quero falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui que na próxima quinta-feira você também está convidado. A gente tem as nossas sessões interativas lá na nossa plataforma Google Meet, né? Falando sobre o que está acontecendo com a psicologia brasileira. É uma palestra que eu vou dar na próxima quinta-feira. Então todo mundo está convidado, o evento é gratuito. Basta se inscrever lá no nosso canal simpla.com.br/Instituto Interativo. E na sexta-feira a gente tem uma live imperdível com um cara que é sensacional, que é o Adilson Hobbes. É uma live em parceria com a CDL de Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, com o tema Show de Como bola. Alcançar Melhores Resultados com as Suas Vendas. Ricardo, deixa seus contatos aí para as pessoas, caso elas queiram entrar em contato com você. Meu querido, beijo no coração e muito obrigado, viu? Abraço, beijo. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aí conversando com o Instituto Interativo. Vocês são brilhantes. Meu telefone de contato, né, 33 98729 4291. Tem aí as redes sociais, né, Ricardo
underline, Teófilo aí no Instagram. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, Igor. Sucesso aí. Obrigado. Tamo junto sempre. E a você de casa que nos acompanhou, que interagiu com a gente, muito obrigado por mais um Instituto Interativo Convida, por estarem aqui interagindo, perguntando. Aguardem que na próxima terça-feira tem mais e a gente vai trazer uma convidada super especial para falar de um tema também super especial. E antes que eu me despeça, siga aí as nossas redes sociais para saber de tudo aquilo que rola no Instituto Interativo. E não se esqueça, como a gente sempre diz, que a interação transforma. Então, boa noite, beijo no coração de vocês, até a próxima. Ricardo, obrigado, querido, boa noite, viu? Boa noite a todos, obrigado, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.